Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhora vereadora, os demais vereadores, público que nos acompanham de casa. Eu queria aqui fazer uma breve colocação, agradecendo o vereador Albino por ter colocado esse projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, um projeto que teve um impacto sobre 3 eixos importantíssimos: o eixo político, o eixo religioso e o eixo jurídico, que eu queria refletir um pouquinho com vocês. O primeiro deles, o político, eu acho que foi muito importante porque, embora pela análise jurídica fosse um projeto totalmente inconstitucional e inócuo, que não precisa ter discussão a respeito dele, eu garanto que teve uma repercussão muito positiva para aqueles que compreendem a importância da igreja na sociedade, a abertura das igrejas, principalmente nessa época de pandemia, que tem um trabalho essencial desenvolvido nas comunidades, de amparo social, porque são muitas igrejas que desenvolvem o trabalho social e também um amparo espiritual. Então, sobre o aspecto político, eu acho que nós alcançamos um êxito muito positivo, porque surtiu um efeito, uma pressão, nós contribuímos para que houvesse a abertura, a retomada das igrejas no estado de São Paulo. Então, nós cumprimos com o nosso papel de representar a vontade popular, porque fomos eleitos para representar a vontade popular. E nós temos as nossas próprias convicções. Então, sobre esse prisma político, eu parabenizo o vereador Albino por essa iniciativa, votei favorável e vou voltar aqui a derrubada do veto, tá, para que permaneça com essa lei em vigência, devido à inconstância, à instabilidade jurídica, agora sobre o aspecto jurídico, que é algo que ocorre no nosso país, porque quando falamos de pandemia, nós temos vários pareceres, julgamentos, que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, que faz com que a gente não tenha uma segurança de algo que nós devemos seguir, no caso a lei, a Constituição da República. Então, vários equívocos, várias confusões interpretativas ocorreram no âmbito federal acerca da pandemia, de quem era a responsabilidade da pandemia, que não era a responsabilidade do governo federal, que passou para o governo estadual, depois passou para o governo municipal. Esta bagunça fez que cada um ficasse no seu quadrado e não assumisse a responsabilidade, porque eu acho que isso foi um prejuízo maior, essa transferência, porque hoje quem que nós vamos responsabilizar? O presidente? Não é o presidente, porque a responsabilidade foi dada para os governadores. Aí vai para o governador? Não, porque a responsabilidade foi dada para os prefeitos. Mas o presidente que tinha que ter feito e não fez. Então, essa instabilidade jurídica, a gente perde a referência dos nossos posicionamentos, que deveriam ser a Constituição. Por conta dessa instabilidade, nós aprovamos esse projeto aqui, dando o recado político, se posicionando a respeito da realidade jurídica, como essa instabilidade ela está generalizada no nosso país, a gente vê essa interferência direta. Aí todos os órgãos vão emitir a sua opinião, o seu parecer, assim bem como foi relatado aqui pelo Ministério Público. Agora, é um outro absurdo, porque, como vocês disseram, que no conteúdo do texto, aqueles que votarem a derrubada do veto sofrerão uma sanção administrativa. Isso é um absurdo. É um absurdo isso. A Constituição, no artigo 29, garante a inviolabilidade de palavra e voto e expressão dentro do município. Isso não poderia estar acontecendo dentro da Câmara Municipal de Jundiaí e em qualquer outra Câmara do Brasil. Se eu voto favorável, se eu voto contra, é uma ameaça para que eu possa votar de acordo com o cenário que está sendo envolvido. Eu acho um absurdo por conta disso, Sobre o aspecto religioso, espiritual, eu quero dizer, eu não conheço aqui todas as denominações, as celebrações que acontecem nas demais igrejas aqui dos nossos companheiros vereadores e vereadora. Mas eu posso falar pela minha, que é ministrado os sacramentos,
na Igreja Católica. E não é possível ministrar um sacramento online. É necessário que seja presencial para que se ministre um sacramento. Eu acredito que, pelo cenário apresentado, tem muito se falado de uma possível terceira onda que virá do coronavírus. Então, eu acho importante que a gente mantenha essa lei e assuma, de fato, a nossa posição aqui dentro do município de Jundiaí. Respeito a opinião dos demais vereadores, mas essa é a minha opinião acerca desse assunto. Muito obrigado.